A paz do Senhor Jesus, um ótimo dia, um privilégio, uma oportunidade que o Senhor tem dado para nós e nós temos que aproveitar a oportunidade. O nosso tempo passa muito depressa, né? E somos gratos a Deus pelo privilégio, pelo dia de hoje. E Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreenda aquele que ama, assim como o pai ou filho que ele quer bem. Aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor repreenda aquele que ele ama. E muitas vezes nós não conseguimos entender porque passamos por situações, né? Observa comigo, eu também tenho filhos, né? O pai que tem filhos sempre quer o bem para o seu filho. Se o pai quer corrigir, porque ele sabe que às vezes lá na frente vai ter consequência dos próprios erros. E muitas vezes nós queremos andar sozinhos, não queremos ser dirigido por Deus. Muitas vezes nós achamos porque já conseguimos alguma coisa na vida, né? Quando uma criança é pequena, ela precisa de cuidado dos seus pais, né? Precisa de cuidados, precisa do pai para dar mamar, o pai e a mãe, né? Para dar de mamar, para ficar orientando, para não cair. Se cai, a mãe chora, fica preocupado, né? Mas quando ele começa a andar sozinho com suas próprias pernas, ele já não vê perigo nas coisas. Ele acha que ele não vai precisar do pai e não vai precisar da mãe. E quando ele começa a trabalhar, ele acha que ele já não precisa mais dos pais. E muitas vezes o pai precisa puxar um pouco a orelha, precisa chamar atenção, né? Que ele depende do pai e da mãe. Assim é Deus. Muitas vezes, muitos de nós começa subir um pouco na vida, começa a crescer um pouquinho mais, você conseguiu uma boa faculdade, você conseguiu um bom trabalho, você acha que você conseguiu com os seus próprios méritos, mas você não parou para pensar o que você tem hoje, foi Deus que deu para você. O orgulho começa a crescer, a inveja começa a crescer, acha que não precisa mais de Deus. Agora eu tenho um bom carro, agora eu tenho uma boa casa. Esquece de Deus, esquece de orar, esquece de ler a palavra, esquece de ir na casa do Senhor, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para ir na igreja. Os dias de folga você quer fazer outras coisas e você esquece de Deus. E muitas vezes Deus começa a apertar os ciclos, começa a apertar, não porque Ele quer que a gente sofre, não, mas porque a gente começa a esquecer das coisas de Deus. A gente começa a esquecer que o que a gente tem hoje foi Deus que nos deu. E Deus começa a apertar um pouquinho. Começa a apertar para a gente saber que a gente é dependente de Deus. Durante esses 2 anos que a gente passou de afastamento das pessoas, a gente viu como fazia falta um abraço. Como fazia falta estar mais perto da família. Mas precisou para muitos lares isso acontecer, né? As pessoas se afastam, as pessoas procuram ficar mais no celular, as pessoas procuram ficar mais na mídia do que estar com a família. E assim, muitas vezes, a gente é tão arrogante, o ser humano é tão falho, que ele acha que ele conseguiu as coisas com o seu próprio mérito. E Deus mostrou para muitas pessoas que você sem Deus não é nada. E Deus levou muitas pessoas para dentro de uma UTI, para dentro de um hospital, que é coisas que a gente não dá valor. O fôlego, que muitas pessoas precisavam do fôlego de vida para respirar e não conseguiu o fôlego de vida. E muitas pessoas partiram, né? Porque muitas pessoas, essas que partiram, muitas pessoas acharam que eles eram maiores do que todos, né? Achavam que eles não precisavam mais de Deus. Muitos partiram porque era o tempo deles partir, era o tempo que Deus tinha. Chegou o tempo de cada um na terra. Mas muito por causa da arrogância, conheci muitas pessoas que eram muito arrogantes, achavam que eles não precisavam de Deus
que eles tinham conseguido, tudo que eles conseguiram foi por mérito deles de trabalhar, mas muitos deles esqueceu o que eles têm, foi Deus que deu. E Deus muitas vezes precisa apertar um pouco nós. Nós podemos parar um pouco para refletir. O que temos hoje não é mérito nosso. O Senhor nos emprestou. Até os nossos filhos que Deus deu para nós é emprestado. Não somos nós. Um dia nós temos que dar conta dos nossos filhos diante de Deus. É por isso que os pais muitas vezes corrigem, é por isso que os pais muitas vezes tentam conversar com os filhos não conseguem entender. Porque nós temos que dar conta, nós pais temos que dar conta um dia dos nossos filhos diante de Deus. Se você foi um bom pai, uma boa mãe, ensinou tudo que é o certo e ele foi para o caminho errado, a culpa não vai ser sua, a culpa vai ser dele, que vai ter que dar conta diante de Deus. E muitas vezes Deus permite certas situações na nossa vida, porque lá na frente, às vezes você está orando por algo, que você está orando, Senhor, eu quero tanto isso, eu quero aquilo, mas muitas vezes Deus não dá, porque Ele sabe o fim daquilo que você quer. E por isso que Ele não permite certas coisas na nossa vida, porque Ele conhece lá na frente o futuro de tudo isso. Mas muitas vezes Ele nos dá, a insistência do ser humano é tanto, Ele permite na nossa vida, mas depois é um alto preço que nós vamos pagar. Às vezes é um casamento que você queria, né, tanto, mas não era da vontade de Deus. E Deus permite na tua vida, mas tem as consequências. Às vezes pode ser um trabalho que você queria tanto aquele trabalho, mas você pediu para Deus se era da vontade dele, aquele trabalho? Você pediu se era da vontade dele? Às vezes você queria fazer um curso, você pediu para Deus se era isso que Ele estava planejando para você? Você pediu para Deus? Eu tive uma experiência e demorou. É bom a gente contar as experiências da gente. Eu tentei estava fazendo curso de enfermagem, né? E queria tanto curso, queria tanto curso e fazia o curso. De repente, quando chegou na metade do curso, começou a vir os problemas. O meu esposo começou a ficar doente e começou a vir as dificuldades, começou a vir os problemas. E chegou um momento que eu não tinha mais condições de pagar o curso. E eu comecei a pedir ajuda de pessoas para poder me ajudar, pessoas que a gente aparentemente parecia ter condições, mas não tinha condições. Fui atrás pedindo ajuda e não consegui ninguém para me ajudar. Foi uma luta constante durante aquela semana. E daí eu comecei a entender que não era o propósito de Deus que eu continuasse o curso. Porque Deus não estava permitindo. Eu consegui fazer estágio no hospital e vi muito desespero de muitas pessoas, né? E agora eu consigo entender que não era isso que Deus queria para mim. Não era isso que Deus estava planejando para minha vida. E isso muitas vezes a gente faz muito, né? A gente quer tomar decisões, a gente acha que é isso que Deus quer, mas não era isso que Deus queria na minha vida. E fechou as portas de uma tal forma que eu não consegui mais continuar o curso. Não consegui mais ir para frente, não consegui mais fazer o curso. Hoje eu consigo entender que não era isso que Deus estava planejando para a minha vida. O que Deus queria na minha vida era algo diferente, para levar a sua palavra para pessoas. E Deus permitiu isso na minha vida e isso eu estou compartilhando com você. Então, aprenda, pede permissão para Deus. Senhor, é isso, é a tua vontade. Senhor, é momento de eu trocar de emprego, é momento de eu fazer tal coisa. Por mais simples que seja. Você tem um Deus que está cuidando de você. Você tem um Deus que está de olho em você. Então, aprenda, pede permissão para o Senhor. Pede permissão para Deus. Ele é nosso Pai, Ele é dono da nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que pode acontecer lá na frente. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Que você compartilhe esse vídeo, que venha ser de bênção na vida de muitas pessoas. Desculpa, vai ter um pouquinho de tosse. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.